No nosso site, começa agora um bate-papo com a cientista de alimentos Gláucia Pastore, da Unicamp. Lá você também vai encontrar a receita do feijão com linhaça, campeão da nutrição. O endereço? globo.com/Globo Repórter. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Boa noite. No programa de hoje, animais abandonados em busca de um lar. Você acredita na magia do circo? Então conheça os leões criados em jaulas apertadas, que não encontram espaço nem para crescer. Adultos são largados nas estradas. Quando já não conseguem nem andar, tão deformada fica a coluna. Flagrante. No meio da entrevista, a ursa enjaulada ataca o treinador. Para onde vão os chimpanzés que ninguém quer? O veterinário que conversa com os animais. 580 cachorros dentro de casa. Obra de uma brasileira que ama a natureza. Rainha das selvas, arrancadas das mães ainda bebês, as onças trazidas para a cidade acabam condenadas ao cativeiro. Mas como proteger animais tirados da floresta pelo homem? Uma fera no círculo de fogo, um rugido poderoso. E no fim de cada espetáculo, uma pergunta. Circo é lugar de bicho? Antes de Cristo já existiam os animais no circo. O circo é uma arte milenar, é a cultura mais antiga do mundo. Tudo surgiu do circo. O legal do circo é as artes cênicas. É humano divertindo humanos, é malabarista, aquele pessoal que fica lá horas, 8, 10, 20 horas, treinando para apresentar o de melhor que o ser humano é capaz de fazer. 2 estados já proibiram espetáculos com animais, Rio de Janeiro e Pernambuco. E 50 cidades brasileiras também aprovaram leis municipais proibindo a entrada de circos que têm bichos como artistas. O argumento principal: maus tratos e abandono. O Ibama chega a recolher 1 leão por mês. O circo vem, para na cidade, vai embora e deixa a carreta com os animais. Ah, é? É. E a carreta nessas condições? E a carreta nessas condições, é importante frisar, né? 5 leões estavam ali e a carreta estava dividida. O que significa que o espaço para eles era mínimo, inclusive acarretando de um dos animais, tinha um problema de coluna porque não conseguia se movimentar dentro do espaço no qual ele era confinado. Sem saber o que fazer com os bichos, o Ibama os trouxe para o zoológico de Brasília. O leão Vovô tem artrose e um enorme calombo nas costas por causa de anos de confinamento e maus tratos. Esse era o leão que estava junto com os outros dentro da jaula. Inclusive ele tem um problema na coluna, se você observar, ele tem a coluna toda torta. Quando ele levanta, ele tem dificuldade de apoiar as patas, ele tem bastante dificuldade, às vezes, na hora de comer. Inclusive ele pisa no chão, ele pisa sentindo, porque ele tem dor nas articulações, entendeu? Agora ele mal consegue andar, quer dizer que ele está melhor do que ele chegou aqui? Não, ele engordou o dobro. Ele está muito bem. Os donos de um dos circos mais tradicionais do Brasil dizem que os bons estão pagando pelos maus. Primeira coisa que o pessoal chega, os bichos vão trabalhar hoje? Não. Aí pega o filho, não, meu filho quer ver os animais. Aí pega e vai embora. Ele mostra seus animais. Diz que não são mais usados no espetáculo, mas um babuíno, um leão, um tigre, um urso e um avestruz continuam acompanhando o deslocamento da trupe dentro de pequenas jaulas. Mas por que os animais viajam com vocês? Porque ele não vive sem a gente. A gente acorda de manhã para dar comida, você já chega, ele já vem correndo na jaula. Como é que você vai pegar e simplesmente soltar e entregar para uma ONG? Essa jaula, esse tamanho de jaula é um tamanho adequado. Adequado, são 20 vezes o tamanho dele linear assim, do lado, né? Porque não tem uma legislação. Como é que você vai carregar uma jaula de 100 metros? Eles nem andam, porque nasceram aí. Qual é que é a história desse leão aqui? Como é que é o nome dele? Esse aqui é o Lion. Ele nasceu no circo.
Ah, nasceu? Você está com quantos anos? Ele está com 15 anos. Uma coisa engraçada, você toca a música deles trabalhar, eles ficam todos agitados aqui. Ah, é? É, você já acostumou assim, tanto o babuíno como o leão. Ei, rapaz, vem cá. Dubê. Ei. Vem cá, rapaz. Já. Vem cá, papai, vem. Ô, papai. A ursa fofa mora nesta jaula. Ao lado dela, Charleston reclama dos ambientalistas. Diz que eles denunciam maus tratos e falta de espaço, mas não querem receber os animais. Repare no comportamento da ursa enquanto Charleston vai falando. Os outros leões, as ONG não querem. Tenho 22 leões para doar, elas não querem os leões. Ah, você quer doar? É, fui lá no rancho. Opa! Já, fofa! Tá vendo? Ela tá achando que tá brigando. Já, Dubê. Viu o que é? O que aconteceu? Você já tá achando que nós dois estamos brigando. Mas ela atacou foi você. Não, mas ela não me atacou, ela tentou me puxar. Ah, tá ela certo. me segurar aqui, que ela quer pra puxar pra pegar você. Entendi. O fato é que os 22 leões que Charleston diz ter realmente não têm destino. Existem mais de 100 leões abandonados no Brasil. Mesmo os que o IBAMA leva para os zoológicos ficam instalados precariamente. Mas não é uma solução definitiva. Não, isso não é definitivo. Até Vocês, porque, se puderem, também se desfazem deles. Quer se dizer, tiver um lugar, até porque isso aqui não é o ideal para o animal. É muito melhor do que uma carreta, tá? Quanto a isso não resta dúvida. Agora, o ideal seria um recinto grande, onde ele pudesse brincar. Nem o IBAMA sabe o que fazer com essa quantidade enorme de grandes felinos apreendidos, abandonados, espalhados pelo Brasil. Um leão precisa de muito espaço para ter uma boa qualidade de vida. Existem pouquíssimos lugares preparados para receber esses animais. Um deles é esse aqui, a apenas 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Então, o objetivo do rancho é oferecer para esses animais uma melhor condição de vida, né? E eles vivendo assim, como você está observando, tendo contato com a terra, né? Com a chuva e sem contato com o humano. Esse é o nosso objetivo aqui. Marcos e Silvia fizeram do sítio da família uma imensa arca de Noé. O rancho dos gnomos recebe de tudo: cães e gatos abandonados, galos de rinha apreendidos, araras, papagaios, bichos preguiça e grandes felinos. Um tigre de Bengala e 15 leões vivem aqui. essa leoa, qual é o nome dela? Essa é a Águina. É uma leoa que chegou jovem ao rancho também. Leoa que foi abandonada junto com a sua irmã, a De Tiara, de circo. Ela foi abandonada em uma minúscula jaulinha, com a porta soldada, e foi jogada em uma mata no interior de São Paulo, em Jundiaí. São casos reversíveis, tá vendo? Ela sofreu tanto em circo, foi tão violentada, que a aproximação de humanos, ela tem essa reação. Seja qual for o humano. Esse animal chegou no estado deplorável, né? E era de circo? Sim. Que coisa, e como é que o cara 7 a conseguia 8 anos. controlar o bicho? Eles comportamento conseguem assim. dominar através de muita tortura, tá certo? Choque, paulada, chicote. Eles subjugam o animal até o animal ficar ali submisso. Essa é a Gaia, ela é o símbolo de crueldade que a gente tem no rancho, né? Foi uma leoa que sofreu muito. Ela tem o osso da garganta deslocado devido a um tranco, uma paulada, nós temos radiografia disso. Tem a escápula fraturada e os dentes, né? Os dentes foram cerrados, né? Esses são os dentes dela. Dela, tá aqui a Gaia. Então, ela chegou dessa forma. Ela devia estar morrendo de dor, né? Ela chegou a cair no recinto, né? De dor? Tanta dor, ela não se mexia, né? E esses dentes também, olha o estado deles, né? Isso é o que chama mais atenção. Então são as crueldades cometidas com esses animais, né? Mas hoje ela tá aqui, tá equilibrada, tranquila, né? Quando cerram os dentes do animal, fica o canal aberto, que dá para ver ali. Aqui, né? E é por aí que o resíduo de alimento vai entrar e vai comprometer a raiz do dente. Ela não tem as garras? Não tem as garras. Como é que eles tiram as garras? Nós temos o Halu, aquele leão que está lá, viveu 10 anos em uma minúscula carreta de circo, também não tem as garras, e ele tem um corpo estranho em uma das patas, né? Devido a essa extração. Ah, sim, que é feita de qualquer maneira, né? De qualquer forma, né? Muito tranquila, né? Aparentemente, muito tranquila. Tá tranquila, é uma leoa já
tem uma certa idade, né? E você pode observar a língua dela, como outras que nós temos aqui, não para dentro da boca. Por causa da falta dos dentes. Falta dos dentes é devido a pancadas que ela levou na região da cabeça, então afeta o nervo que sustenta essa língua, né? São sequelas que ficam. Os recintos dos animais são grandes o bastante para eles viverem sem estresse. Todos são tratados com gotinhas de florais de Bach e glóbulos de homeopatia. A veterinária Kelly Spitaletti aplica o medicamento direto no coxo de água. Funciona? Funciona muito bem. A gente tem até leões que com homeopatia, a gente tentou usar a homeopatia só para acabar com berne e bicheira, e além de a gente conseguir acabar com berne e com bicheira, a gente conseguiu que eles ficassem mais amáveis. Animais que eram mais arredios, agora ficam mais perto da gente. Eu tô vendo também ali erva cidreira, né? Que vocês estão... Eles gostam bastante também. Eles gostam quando a gente espirra neles, a citronela. Eles gostam do cheirinho. É quase como se fosse uma erva dos gatos, que é conhecida Acalma, né? Acalma e é prazeroso. Na verdade, eles sentem prazer com o cheirinho e se roçam. Todos os grandes felinos do rancho são castrados para evitar a reprodução. Menos o tigre de Bengala, que está ameaçado de extinção. Bengalinha! Vem cá, menino. Vem, ele vai vir correndo na direção. Você pode ficar aí. Dócil e brincalhão, o tigre vive sozinho no recinto e se diverte perseguindo abóboras. A caça à abóbora foi inventada pelos donos do rancho para evitar o tédio dos animais e estimular a atividade física. Sem muito dinheiro sobrando, eles usam a criatividade e métodos alternativos para medicar animais de todas as espécies violentamente maltratados. Mas a recompensa acontece todos os dias, como no caso de Will, um leão abandonado por um circo no Rio de Janeiro. O Ibama solicitou a presença do rancho para resgatar esse animal. E dá para observar, olha a testa dele, alguns leões têm a marca, né? Tá vendo a testa de queimado, que no circo faz parte do treinamento, do adestramento. Eles queimam a testa do felino porque ele tem que enfrentar aquele arco de fogo. Uma complexa operação foi montada para fazer o transporte do leão. Ele foi trazido para o Rancho dos Gnomos há 2 meses. Aqui, depois de nascer e passar a vida numa jaula, Will teve o primeiro contato com a terra. Ele pulou imediatamente e foi aqui nessa grama. Nossa, eu estava aqui dentro da quarentena filmando, eu falei, Marcos, não vou conseguir. Porque daí a emoção vem, assim, a gente chora muito. E é realmente uma cena muito forte, que mexe com qualquer estremece mesmo. E aí ele começou a agarrar a terra, ele mordia a terra, ele sapateava na grama. E foi uma emoção assim, incrível. Que dente bonito! O veterinário que conversa com os animais. O doutor André fala mesmo com os bichos ou ele não bate bem? Eu falo com eles mesmo, às vezes eu acho que eu sou meio maluco, mas a gente conversa com o chimpanzé, não, porque não com os outros. Mas eu não entendo o que eles falam, não, gostaria de entender. Oh, meu coitado. Pode até não entender, mas a comunicação do veterinário com os animais do zoológico de Niterói é quase perfeita. Oh, bebê! Oh, que lindo! Vem cá, vem garoto, vem. Como quase todos os bichos deste zoológico, o leão está aqui porque foi abandonado. Ele foi deixado numa jaula na região metropolitana do Rio. Como é um animal que tem uma exigência nutricional muito alta, a pessoa que estava cuidando dele usava cachorro, gato de rua, cavalo atropelado para alimentar o leão. Tanto que a gente achou ossadas de animais perto dele. E a população vizinha começou a reclamar e questionar a segurança sobre o animal. Assim, domesticado e bem alimentado, o leão às vezes troca o estrondo poderoso do rugido pela docilidade de um gato tamanho família. Os leões não têm instinto assassino como a gente pensa. Quer dizer, eles só caçam quando é necessário. O leão macho, ele toma mais conta do território do que caça, propriamente dito. Mas como ele sente que nós alimentamos e cuidamos dele, ele gosta do ser humano.
O veterinário André Sena Maia é um especialista em reabilitação. Ele está acostumado a lidar com animais selvagens que são abandonados pelas pessoas depois da tentativa fracassada de transformá-los em bichinhos de estimação. Domesticar um macaco prego, por exemplo, é o mesmo que levar para casa um transtorno infernal. São esses que as pessoas compram um filhotinho e criam em casa como se fosse uma criança, troca fralda e tudo mais. Mas quando chega na maturidade sexual, que é em torno de 2 a 3 anos, eles começam a questionar a liderança e questionam com força, então acabam mordendo e machucando as pessoas. Sem saber o que fazer com o problemão dentro de casa, as pessoas deixam os bichinhos nas praças, parques e terrenos baldios. A disseminação do macaco prego, que é originário da Amazônia Ocidental, mas foi espalhado pelo Brasil inteiro pelos traficantes de animais, ficou incontrolável. Esses que invadem as casas das pessoas, abrem panelas, ligam a luz, abrem geladeira. Quer dizer, são animais extremamente inteligentes, mas são perigosos. É para o Zoológico de Niterói que o IBAMA e a Polícia Florestal trazem grande parte dos animais maltratados ou feridos que encontram por aí. Os da fauna nativa são tratados e depois devolvidos à natureza. Mas há casos em que a recuperação total é impossível. E esses animais também são atingidos por linha de pipa, que as pessoas, ao soltarem as pipas, deixam preso nas árvores, né? A que está no chão, por exemplo, está com a asa amputada e essa não pode voltar para a natureza. Nós os deixamos aqui em exposição para que as crianças vejam e aprendam a ter responsabilidade em relação a um simples brinquedo que é uma pipa. Uma simples linha de pipa pode condenar um animal como esse a viver o resto da vida dentro de um zoológico. Outro condenado é este urubu, o mascote do zoológico, também atingido pela linha de uma pipa. Ele virou pedestre, convivendo com os gatos, zanzando entre jaulas e gaiolas. Está na hora da higiene pessoal do mais popular de todos os moradores do zoológico. Fique em pé. Muito bem. Abre a boca. Que dente bonito. Agora você vai escovar os dentes. Levanta. Abre o bocão. Vamos escovar o dente. Nossa, que gostoso. Que dente bonito. A gente usa creme dental infantil porque ele não aprendeu a cuspir, né? Ele engole a pasta porque é gostoso. Deve qualquer coisa aí. Jimmy foi apreendido numa blitz da polícia rodoviária. Trazido para cá, é tratado que nem gente. Alguns ambientalistas criticam a tentativa de humanizar os animais. Mas o doutor André diz que no caso de Jimmy, que já era domesticado e que jamais será devolvido à natureza, o manejo acaba ficando mais fácil e mais prático. Olha só, o chimpanzé é o seguinte, a gente tem que deixar ele socializar com a gente socializar com ele. A gente pode pegar uma agulha, enfiar aqui e tirar o sangue dele voluntariamente. Poucos animais fazem isso voluntariamente, né? Isso tudo ele aprendeu com vocês? Só conversando com a gente. Isso tudo é por troca, logicamente, mas é conversando. Para ele poder deixar a gente tirar sangue dele, ele teve que ganhar 2 litros de refrigerante diet e um pacote de biscoito. E mais um beijo da minha esposa. Aí ele deixou tirar sangue. Não é bom. Então, o refrigerante, biscoito, minha esposa e deixou tirar sangue. Aí ele foi, deu o bracinho e tirou sangue. Depois ganhou isso tudo. E aí ele sociabiliza com a gente dessa forma. Socializar-se é com Jimmy mesmo, que vive sozinho na jaula, mas detesta a solidão. Ele é capaz de enrolar o cobertor e colocar embaixo da porta de guilhotina para que a porta não feche e ele possa pegar a comida e voltar. Inteligente, divertido, brincalhão, mas com uma força descomunal, equivalente a de 6 homens adultos. Nada é mais perigoso do que um ataque de fúria de um chimpanzé. Se o leão fugir, nós podemos ir para uma sala e nos escondermos. O leão, então, fica em volta da sala. Se um chimpanzé fugir e tiver raiva de você, ele força a maçaneta. Ele sobe e tenta arrancar a telha para te pegar lá dentro. Com um manejo adequado, o animal vira um grande amigo do tratador. Davi, beijo. Muito fofão. Agora ele vai querer brincar com o cobertor. Pega o cobertor, Jimmy. O cobertor. Jimmy, pega o cobertor. Pega esse cobertor pra mim ali. Me dá esse cobertor. Eu vou pegar esse cobertor. Me dá esse cobertor. É brincar, né? Os ambientalistas calculam uns 120 chimpanzés vivendo em zoológicos no Brasil, só que mais da metade sem registro no IBAMA ou em cativeiros inadequados.
São poucos os santuários ecológicos capazes de oferecer espaço e qualidade de vida para esses animais. Um desses santuários foi construído em Sorocaba, no interior de São Paulo, por causa de Guga e de Emílio, os chimpanzés do empresário cubano naturalizado brasileiro, Pedro Interian. Eu vou abraçar, quero que você brinque com ele. Rapaz. Te vou abraçar, te vou beijar. Tô bem, rapaz. Quer que você pegue no colo. Ele tá com que idade? Ele tá já com 6 anos e meio. É menino. Guga foi o primeiro. Interian achou que podia criá-lo feito um cachorrinho. Eu comprei ele com 3 meses e levei para o apartamento Moema e daí aos 3 meses levei para... Você levou para dentro da sua casa? Isso, sim, porque eu queria ter a ele como um animal de estimação absurdamente. Aí percebi aos poucos meses que era impossível. Você comporta como uma criança com uma força muito maior e que gosta de fazer coisa, barbaridade. Você sobe em cima, você joga, então você tem que estar detrás dele, acompanhando a ele constantemente, né? E é impossível. Então. O empresário foi comprando mais e mais macacos, foi aumentando o santuário até chegar a 44 chimpanzés vivendo atrás de cercas elétricas e muros altíssimos. A primeira impressão é que parece um presídio, né? Parece uma prisão, não é? Ele é um presídio porque tem que ser um presídio. Pensa bem que esses indivíduos são indivíduos que têm um poder de 3, 4 homens, né? E muitos deles são perturbados. Então você não controla eles. Se eles têm acesso a sair desses recintos dele, eles podem eles podem morrer, porque eles vão terminar sendo mortos pela força pública, né? Ou podem atacar pessoas. Muitos desses animais, de tão castigados e espancados pelos antigos donos, têm perturbações e precisam ser tratados com antidepressivos. Pacientemente, Pedro Interian vai removendo o medo que os bichos sentem dos humanos. Mas não são raros os ataques de fúria contra pessoas estranhas como nós. Tá bravo, cuidado. Tá bravo e vai começar a cuspir. O chimpanzé só se acalma quando Pedro volta a falar com ele. Como tá? Olha aí. E a língua, vai ver. Olha a língua grande dele agora. Olha o dente, que bonito o dente dele. A meta do santuário é abrigar a maior quantidade possível de chimpanzés maltratados por espancamento ou falta de espaço em zoológicos e circos. Alex, por exemplo, teve todas as presas arrancadas pelo tratador do circo onde vivia. Uma barbaridade. Não tem nenhum dente. Não tem nenhum dente. Ele quase morre, porque em um dia arrancaram todas. Apesar da aparência inóspita, os recintos obedecem ao padrão internacional de santuários para grandes primatas. Os chimpanzés têm bastante espaço para brincar. Olha aí o Tião aí. Vai cair daí, Tião. Ele é jovem. Tem 10 anos. Come, ele é goloso, mano. Vamos. 1, 2, 3, 4, vai ver. 1, 2, 3, Pedro chama todos os chimpanzés pelo nome e sabe a história de vida de cada um deles. Esse é o Johnny. Esse é o Johnny. Ele foi criado numa gaiola, é isso? Ele foi criado por uma senhora no interior de São Paulo, 9 anos, em uma gaiola grande em sua casa. Ele não conhecia chimpanzé, aqui por primeira vez que reconheceu um. E ele tem medo de outro chimpanzé. Ele vive sozinho, então? Ele, por enquanto, está sozinho. Nós não conseguimos uma companhia. Luke. Menina? Ele gosta de mulher. Como eu gosto de mulher. E se é loira, a Sema está aí. Menino? Parece que ele prefere as louras, é isso? Ele gosta, né? Eu falei, gosta desse cabelo. Dá um beijo, dá um sorriso pra ele. Mostra seu dentão, mostra. Como Pedro Interian,
Selma faz parte do projeto GAP Internacional, que defende o direito dos grandes primatas pelo planeta fora. Para esses que estão no Brasil, dá a eles essa liberdade relativa, que é a condição de que eles não sejam explorados comercialmente, não sejam usados pelos seres humanos como um objeto, que é o que eles são hoje. O projeto quer todos os chimpanzés que não podem mais ser devolvidos ao ambiente natural na África, vivendo com espaço e qualidade de vida. Como o Guga, o xodó do santuário, que chega a ter uma jaula contígua ao quarto do casal interior. Um chimpanzé tão bem tratado que jamais teve medo dos humanos. Ao contrário, adora provocá-los e chamá-los para brincar. Vai lá, corre atrás dele, corre atrás dele. Vai pegar, te vai pegar, te vai pegar. Olha aí, te vai pegar, olha aí. Vai, vai Pode correr, pode correr. Vai, atrás dele. Vai. Valeu. Ai, ai, ai. Os Interiã aproveitam para brincar enquanto Guga e Emílio ainda são crianças. Em breve, terão a força de 6 homens. E se tudo correr bem, viverão até 60 ou 70 anos de idade no maior santuário ecológico para grandes primatas da América do Sul. Ah, você... 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Quantos vagam sem destino pelas ruas do Brasil? Veja a seguir. Mais um cão doente encontrado na rua. Ele tá pingando sangue aqui, ó. Não sei se foi atropelado. Uma cena que se repete pelo menos 50 vezes por dia na sede da SUIPA, a Sociedade Protetora dos Animais, na zona norte do Rio. Isso depende da gente. Ou seja, é como se fosse uma criança, né? Se a gente não correr para socorrer... Abandonados, espancados, feridos com gravidade, vira-latas ou cães de raça, filhotes ou adultos, não importa. Mais de 5 mil cachorros já foram deixados aqui este ano. Um canil superlotado, um imenso asilo de animais que ninguém quer. Todos esperam por adoção, menos os pitbulls, ex-cães de rinha, apreendidos pela polícia. Mas veja só o chamego deles com a presidente da SUIPA. O Pelé também, que vocês conheceram do gato. É o pitbull velho. Pelé, o do gato, assim chamado por cultivar amizades incomuns para um pitbull, é o mascote da SUIPA. É um pitbull, na realidade, entendeu? Ele é um pitbull. Isabel Cristina ama os animais, mas começou amando aviões. A aeromoça percorreu os 4 cantos do mundo. Depois saiu da aviação, comprou uma casa no Rio e entrou na SUIPA. Aí descobriu que o que voa mesmo é notícia. Aí o povo começou a saber que eu era da SUIPA, começou a jogar. Aí eu, não, pelo amor de Deus, aqui não é SUIPA. Eu acabei ficando com 60 lá. Aí acabei me mudando, né? Os 60 cães foram junto com ela para este sítio em Niterói. Bem, eram 60. Hoje são 580 cachorros, sem contar os bodes, cavalos, gatos e outros inquilinos ainda por chegar. Aqui são os compartimentos onde vamos colocar os galos. Que nós vamos colocar os galos de briga aqui. A gente não quer que vire sopa e também a gente está tomando conta porque eles foram retirados de rinha, né? Isabel Cristina fez uma opção de vida. Alguns amigos nem vêm mais visitá-la, até porque não é muito fácil entrar na casa da anfitriã. Entrar na sua casa é uma tarefa. Ninguém me assalta. Gatinhos na varanda, casinhas amontoadas no sofá da sala e uma surpresa em cada porta. Outro canil. Ah, não. Aqui tá impossível, tá tudo quebrado. Tá tudo... Tá cheio de cachorro aí, deixa só a gente ter. Não. Só os pequenininhos.
Não há um só cômodo que não esteja ocupado. Porque eu não tenho mais onde enfiar cachorro, então eu peguei a casa e transformei os cômodos em canis. Tem mais cachorro pra lá, então? Tem na cozinha uma galinha que tem um cachorrinho. Aqui é a área de serviço. Lava roupa ali? Eu lavo roupa ali, a máquina de lavar roupa tá lá. E eu também tenho que passar nessa turma aqui. E assim são cumpridas todas as tarefas domésticas, da roupa lavada à preparação do almoço, sempre na companhia dos animais. Eu como aqui, ele come junto. Né, meu filho? Cada gato como um filho. Andréia de Jesus tem mais de 60 em casa. Veterinária começou recolhendo bichinhos doentes, mas depois de curá-los, não tem mais coragem de botá-los no olho da rua. Acabei com uma casa cheia de gatos porque eu estou tentando melhorar um pouco a vida deles, né? Tentando arrumar dono, tentando dar uma vida digna, o que as pessoas não fazem, né? Pelo contrário, elas abandonam. Não todas, né? Mas todos que estão aqui foram abandonados. Tinham um dono. Ninguém nasceu na rua. Andréia esteriliza os gatos e procura por pessoas que possam adotá-los. Mas é mais fácil achar gente disposta a se desfazer dos bichos do que interessados na adoção. A pessoa deixar aquele animal ali indefeso e achar que o animal não tem sentimento. Eu acho que o animal pode ser descartado como objeto. A falta de amor que me incomoda mais. No ano passado, só a Prefeitura do Rio de Janeiro esterilizou 10.500 cães e gatos. O problema é que cada casal de animal não esterilizado é capaz de gerar até 40 filhotes por ano e ninguém sabe direito quantos desses animais são abandonados todos os dias nas ruas do Rio. Esses dois gatinhos aqui, 2 filhotes, foram deixados hoje em cima desse banco no Campo de Santana, no centro da cidade. Projeções com base em estatísticas da Organização Mundial de Saúde estimam cerca de 10 milhões de gatos no Brasil e 20 milhões de cães. Não dá para saber quantos foram abandonados. Certo mesmo é que um dia todos tiveram um dono. O ser humano, o animal humano, ele tem que primeiro perguntar por que é que eu quero ter um animal em casa? Se é um ser vivo que vai durar em média, no caso um cão, né, uns 15, 16 anos. Primeira pergunta é essa para começar a diminuir o abandono. Ana Lúcia fez essa pergunta a si mesma no momento em que achou um cão doente na rua e o levou para a Suípa. Não quis voltar para casa de mãos vazias e achou que podia encontrar a resposta no berçário dos filhotes. Por alguma razão, uma vira-lata amalhada foi parar no seu colo. E a gente, quando entra ali dentro, parece que todos eles pedem para vir, né? Você tem um que você acha que tem que ser aquele, né? Não tem explicação. Né? A papelada de praxe, o compromisso assinado. Tudo rápido e simples. Posso ir, doutor? Tá? Sou liberada? Tchau, gente. Pra você e pra ela. Meia hora de viagem pelo subúrbio do Rio. E pronto. A cachorrinha já tem um novo lar. O marido ficou sabendo na hora. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Você viu o que você ganhou aí? O que você achou? Acabou, muito bom. Ele já está acostumado já. Então está tudo bem. Para quem já tem 5 vira-latas adotados, um a mais. Mel, a cadelinha, já se sente em casa. E Ana Lúcia agora já sabe por que quis adotar mais um cão. A gente pensa que está fazendo bem pro bicho, mas a gente acaba fazendo bem pra gente. É uma troca isso, né? Sem preço. É isso que é uma parte mais interessante, que não tem preço isso. É uma troca? O que ele te dá? Ele me dá amor. Me dá amor. E quem é que não gosta de receber amor? Dizer que ama é muito fácil. Eles não dizem, né? Mas eles mostram. Né? Eles dão em atitude. Eles não raciocinam. Então eles demonstram no amor. Né? No olhar, numa lambida. Tudo isso é amor, né, que a gente tem, né? Eu pelo menos vejo dessa maneira. A rainha da selva, longe da floresta. O triste destino das onças bebês levadas para a cidade. Daqui a pouco.
A poeira fina da estrada, o isolamento do cerrado, o que faz Cristina deixar o conforto urbano de Brasília para cuidar de feras? Me choca a covardia, me choca ver a dor. Se Jaguatirica já está em extinção só por ser confundida com filhote de onça, o que dizer da própria onça? Quando eu vi o Pacato naquela jaula de 2 por 1, sem andar, eu senti horror. Vi aquele animal que eu conhecia tanto, de ouvir falar da floresta, que era o espírito guardião da floresta, e vi o que o ser humano faz. Foi por causa desta onça parda que Cristina decidiu investir todo o seu tempo e o seu dinheiro num criadouro não comercial para salvar os grandes felinos da fauna brasileira. Pacato chegou primeiro. Depois, Cristina recebeu do Ibama o que seria uma fêmea, Xuxa, apreendida no quintal de uma casa no interior da Bahia. Chega com os tênis do dono e a camisa do dono. Era criada como um cachorro, tomava banho de shampoo e era guarda na casa. Claro que cresceu, começou a dar problema, porque é uma onça, não é um gato. O primeiro aprendizado, antes de juntar 2 onças, é melhor conferir. Eles se odiaram. O Pacato e a Xuxa. Se odiaram. Então, depois de 30 dias, fomos fazer exame, era Xuxa. 2 fêmeas chegaram depois. Potira veio de avião da Amazônia. Ela foi, teoricamente, achada num tronco com o irmãozinho, perto de Manaus, na floresta, boiando. Ou seja, o cara nunca disse que matou a mãe. O Pacato é completamente apaixonado por ela. Ah, é? É. Eu não deixo castrar os machos, né? Ele é só vasectomizado. O acasalamento é uma prova de persistência para Pacato. Potira faz que nem é com ela e, no fim, ainda reclama. As pintadas são ainda mais espalhafatosas. Isso parece uma briga, não é? É um namoro. Ele vai chegando, ela ainda não está deixando, ó, ela está dando um aviso. Quando eles abaixam as orelhas, é sinal que começou a ficar quente o negócio. O maior felino das Américas está seriamente ameaçado de extinção. São animais de uma dignidade, de uma inocência, de uma força incrível. Tem um papel importantíssimo na natureza. E animais de floresta em pé. Aonde tem uma pintada, você pode saber que o ambiente está sadio, está completo. Sansão e as irmãs Carlota e Dalila chegaram aqui filhotes. Seu Sansão, para quem eu dei mamadeira pequenininho. Tá nervoso, hein? Tá nervoso, tá defendendo o território dele. Agora ele foi para lá por quê, hein, correndo? Ele foi para lá porque ele está imaginando que a gente está ameaçando a fêmea. Quanto mais a gente tá protegendo a mais fêmea agora. ele vai defender. E vem lá ele. Está mostrando que é onça e que é dono do território dele. A ferocidade impressionante desse animal explica porque existem cerca de 100 onças abandonadas por criadores depois da tentativa de domesticá-las. Não tem condição de alguém criar como um animal doméstico. É um felino Com certeza não. É um predador topo de cadeia, não tem como. Esse aí, bem mais tranquilo, cheirando o microfone, é gavião. Encontraram o gavião preso numa corrente de 20 ou 30 metros, num cabo de aço, que ia da varanda da casa até uma árvore próxima. Essas marcas que ele tem no pescoço são as sequelas da corrente. São as sequelas da corrente. E ele foi mutilado. As garras foram extraídas, todas as garras. Portanto, ele não tem defesa, ele não tem uma série de movimentos que normalmente uma onça tem para se defender ou mesmo rasgar a carne. Vai saltar, vai brincar. Acostumado com o convívio humano, o gavião brinca com Daniela, a filha de Cristina. Ele viveu 11 anos no cativeiro de uma fazenda
até que a justiça determinasse sua vinda para cá. A aparente apatia do animal é explicada pelos maus tratos. Eu tenho dificuldade até de subir aqui. Olha lá, não tem uma garra, nada. Completamente mutilado. Cristina quer receber mais onças. As críticas de que poderia investir dinheiro em algo mais importante, ela responde assim. Eu conheço muita gente que está cuidando bem de criança. Todos os que cuidam uns dos outros estão fazendo aquilo que é possível. Eu escolhi os felinos porque não tinha ninguém mexendo com eles. Foi uma questão de opção. Mas se um dia eu tiver que cuidar de uma criança, eu vou cuidar, não vou me omitir. Para Cristina, cuidar dos animais e da natureza nos humaniza e nos torna pessoas melhores. Nós somos parte de tudo isso. É como se tudo tivesse uma alma só para mim. O que eu não quero para esse animal é o que eu não quero para mim. Mas, afinal, por que o homem maltrata os outros animais? Veja a seguir. Cegos, mutilados, mortos. Pássaros da fauna brasileira arrancados do ambiente natural. A gente chega a supor que aproximadamente 1 milhão de animais silvestres são retirados todo ano das matas brasileiras. Nem sempre dá para salvar os sobreviventes do tráfico. Mesmo depois da apreensão e apesar do esforço dos veterinários, a mortalidade por estresse pode chegar a 70%. O centro de triagem do Ibama, aqui em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, recebe cerca de 5.000 animais por ano. 95% são pássaros. Parte vem das apreensões nas operações de combate ao tráfico e parte vem da casa das pessoas, que simplesmente desistem de criar esses animais e resolvem abandoná-los. São principalmente papagaios e araras, como essas aqui. E o que pretende uma pessoa que faz isso? Que o papagaio cante, que o papagaio assovie, que o papagaio brinque, que o papagaio dê o pé. Isso é muito prejudicial, porque enquanto as pessoas fazem isso, os papagaios deixam de ser papagaios e passam a depender cada vez mais das pessoas. Falando como gente, tratado como coisa, descartável, feito um objeto que não presta mais. Queria muito que as pessoas conseguissem olhar como os outros seres vivos se sentem. E o que nos torna diferente dos bichos não seria o afeto e a generosidade com todas as formas de vida? Tem gente que não gosta, mas nós somos, assim, amantes da vida e defendendo animal, estamos também defendendo a vida humana, né? Porque o planeta é formado por um todo e a vida é o animal, humano e não humano. E talvez não seja preciso sentir um afeto especial pelos bichos. Basta algo mais simples. Mais do que afeto, é mesmo respeito, né? É respeito pela criação. Isso não é à toa que acontece. A natureza deve ter trabalhado milhões de anos para chegar numa perfeição dessa. Respeito é sentimento humano, como a liberdade, aspiração humana que podemos compartilhar e que temos o poder de conceder quando entendemos que livre a vida é muito mais bonita. E se você quer saber mais, acesse o nosso site. Neste momento, a advogada ambientalista Renata de Freitas Martins conversa com os internautas. Nosso endereço é globo.com/Globo Repórter. Tenha um ótimo fim de semana e lembre-se, é preciso respeitar os animais.